Tribunal Federal é hoje o maior cúmplice da corrupção no nosso país. A gente tá fudido! Isso é um fato, já que boa parte dos políticos corruptos estão soltos, ou sendo beneficiados com algumas regalias, como por exemplo, a aposentadoria especial, o tratamento diferenciado, e isso quando não estão cumprindo pena em sua residência de alto padrão em algum bairro nobre de Brasília. Tudo isso da forma mais escancarada possível. E claro que o STF tem uma gigantesca parcela de culpa nesse cenário apoteótico, onde a perseguição política e a mutilação constitucional são a causa que perpetuam o declínio político do nosso país, impactando diretamente na liberdade de expressão, na garantia do cumprimento legal e moral, até mesmo na invalidação de alguns direitos trabalhistas, o que afetaria a vida de milhões de brasileiros, que por conta da falta de leitura nem deve saber do que eu tô falando. No vídeo de hoje vamos discutir um pouco sobre o real papel do Supremo Tribunal Federal e como a sua incompetência e parcialidade são de longe um dos aspectos mais nocivos da política constitucional brasileira. E aproveitando que vós, mercê, estáis aqui presente, considere se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e deixe seu like para que esse vídeo possa ser derrubado por algum ministro aleatório e incompetente. Amém. O Supremo Tribunal Federal é basicamente a última instância do judiciário brasileiro, sendo o guardião máximo da Constituição Federal. Sua principal e única função é garantir que as leis, atos e decisões no país estejam em conformidade com a Constituição. Porém, na prática, essas 11 pessoas de túnica preta, com complexo de deuses, têm tanto poder e controle que ultrapassam a sua própria competência majoritária, fazendo com que a justiça brasileira se torne uma espécie de ditadura, que mais parece uma piada de mau gosto comparada aos regimes jurídicos de outros países. O processo de indicação dessa galera envolve os poderes executivo e legislativo. Claro que ela é feita pelo presidente, e é lógico que qualquer um que atenda os requisitos pode fazer parte dessa corda. Como é que é? Inclusive, nem precisa de ensino superior, viu? Apenas o tal conhecimento jurídico pleno, que ninguém sabe qual é o parâmetro de avaliação. O nome indicado é enviado ao Senado, onde passa por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Após isso, o nome é votado no plenário, sendo esse aprovado, ocorre a nomeação formal e a posse. Atualmente, 7 dos 11 ministros dessa cúpula de incompetentes foram indicados, adivinha por qual partido? Daí a explicação por que o Lula foi solto, né? Enfim, o salário desses ministros do STF pode chegar à casa dos 40 mil reais, sendo esse um valor fixado por lei que costuma ser reajustado periodicamente pelo Congresso Nacional. Como se já não fosse autossuficiente, né? O subsídio é pago em parcela única, encharcada de acréscimos como auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio macumba. O princípio da liberdade de expressão tem sido objeto de intensa controvérsia no Brasil, muito por culpa da forma como o Supremo Tribunal Federal tem atuado em alguns inquéritos e decisões. A principal crítica reside no inquérito das fake news conduzido pelo próprio STF. Setores da oposição argumentam que o inquérito é ilegal, sendo instaurado por ordem de um ministro e presidido por outro, o que, para os críticos, viola o sistema acusatório, onde a função investigativa é do Ministério Público e da Polícia Federal, e ao Judiciário compete apenas o julgamento. Ou seja, o STF está querendo agir fora de sua jurisprudência, extrapolando sua atribuição constitucional, assumindo o papel investigativo e judicial, sob o pretexto de combater a desinformação e as ameaças à democracia e aos próprios ministros. O inquérito levou a medidas extremas como a busca e apreensão de jornalistas, empresários, políticos e personalidades, além do bloqueio de contas em redes sociais e até mesmo prisões, por mais que um ou outro realmente seja uma anta patológica, né? Porém, nada disso se justifica. Como vimos no início do vídeo de forma resumida, isso contradiz a competência primordial do STF,
A oposição alega que tais medidas configuram censura prévia e um direito penal do autor. Ou seja, se você estiver do lado errado, meu amigo, fudeu. Um exemplo disso foi a decisão do banimento temporário do antigo Twitter. Motivo? Porque o meu xará quis. O que culmina no acúmulo exagerado de poder. A maior denúncia contra essa corja é a de que as decisões e inquéritos miram desproporcionalmente líderes e figuras da oposição, em especial ex-membros do governo anterior, transformando a defesa da democracia em uma perseguição política disfarçada de ação judicial. Aí você me diz, o STF é ou não comprado? Não sei. Essa visão crítica afirma que o órgão estaria agindo para proteger o establishment político e o governo atual, sob uma falsa defesa do Estado democrático de direito. E olha que esse jumento aqui de tão burro conseguiu fazer o STF parecer ter um mínimo de razão. Parabéns, ex-presidente. Agora você é oficialmente um presidiário. O julgamento do mensalão, concluído em 2013, foi amplamente visto pela opinião pública como um marco de rigor contra a corrupção política. Pela primeira vez, o STF impôs condenações severas, inclusive a figuras proeminentes da política, como, por exemplo, essa criatura aqui chamada Fernando Collor. Ladrão! Ou esse chamado Aníbal Gomes, que atualmente cumprem pena em domicílio. Tadinhos desses bandidos. Contudo, uma decisão do plenário permitiu a figura dos embargos infringentes, um recurso que só se aplicava a réus condenados por pelo menos 4 votos vencidos. Essa decisão gerou a absolvição de alguns condenados pelo crime de formação de quadrilha e a redução de penas para outros, sendo vista por críticos como a primeira passada de pano para corruptos. Gostei. A Operação Lava Jato, na qual eu explico um pouco melhor nesse vídeo aqui, expôs um vasto esquema de corrupção e desvio de recursos públicos conhecido carinhosamente como Petrolão. Entretanto, uma série de decisões do STF, somadas do governo catastrófico de Bolsonaro, minou progressivamente a operação, levando à anulação de condenações de políticos de alto padrão. Um exemplo básico é esse ser abjeto aqui. O ponto de inflexão mais decisivo foi o reconhecimento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro pela segunda turma do STF e posteriormente ratificada pelo plenário em casos específicos. Com base em mensagens obtidas pela Operação Spoofing, a corte concluiu que houve atuação parcial e condenação indevida entre o juiz e os procuradores, ferindo a imparcialidade necessária ao processo legal. A declaração de suspeição de Moro resultou na anulação de todas as decisões contra o então presidente Luiz Inácio Ladrão da Silva. Eu sou ladrão, rapaz. É um malabarismo narrativo tão tosco que beira o ridículo. Existem provas de que existiu vantagem indevida por parte dessa criatura. O sítio, o triplex, as empresas fantasmas, pelo amor de Deus! Tá tão óbvio que é ridículo! Ao determinar que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar crimes sem relação direta e comprovada com os desvios da Petrobras, os casos foram remetidos para a Justiça Federal em Brasília, recomeçando a tramitação e, em muitos casos, resultando em prescrição, ou seja, quando o tempo que o Estado tem para punir o crime se esgota. Parabéns, STF. Embora o STF defenda que suas decisões visam restaurar a legalidade e garantir o devido processo legal, afastando nulidades e a figura do juiz parcial, o efeito prático desse processo foi a anulação de condenações importantes e a extinção de processos por prescrição contra diversos políticos envolvidos nos escândalos. Para muitos, a atuação do STF no final da Lava Jato foi vista como um regresso grotesco no combate à corrupção, o que obviamente priorizou os aspectos processuais em detrimento do mérito das acusações, contribuindo para o esvaziamento da operação.
Para algumas mentes esquizofrênicas, foi uma correção necessária para proteger as garantias individuais e a própria Constituição de abusos cometidos pelas autoridades investigadoras. A impressão que fica é a relação tosca onde o rigor da lei e o rigor processual entram em conflito. Nesse aspecto, o judiciário, que na teoria existe para complementar a base dos três poderes do Estado, na prática não passa de uma corja cancerígena igualmente corrupta. Enfim, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe seu like e até a próxima.